Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni, sou assessor de pesquisa aqui do NEST e vim aqui para resolver um exercício sobre carga uniformemente distribuída junto com vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que seria carga uniformemente distribuída. No caso do nosso exemplo aqui, a gente tem uma viga biapoiada que tem uma carga uniformemente distribuída sobre ela. Ela tem um vão de 6 metros e essa carga está sendo distribuída exatamente sobre os 6 metros, sobre toda a viga. Não necessariamente vai ser sempre assim. Ela pode estar distribuída sobre metade, sobre um terço e por assim em diante. No caso do nosso exemplo, ela está distribuída sobre toda a viga, então ela está sendo distribuída sobre os 6 metros. E o que significaria esses 3 kN a cada metro? Então, esses 3 kN, a gente lê da seguinte forma: seria 3 kN a cada metro. Então, é como se a gente tivesse uma carguinha aqui de 3 kN. Aí, depois de um metro, a gente teria outra carguinha de 3 kN. E assim por diante até o final, onde termina a distribuição da carga uniformemente distribuída, né? Então, aqui a gente vai ter 6 no caso. Por que 6? Porque ela está sendo distribuída sobre 6 metros e a cada metro a gente tem 3 kN. Então, no final, a gente precisa pensar que nossa estrutura, nossos apoios, que seriam esses dois, a gente precisa pensar que eles estão suportando essas cargas que estão sobre a viga. E para isso a gente precisa somar todas essas cargas para a gente saber qual que é a carga total que esses apoios precisam suportar. Como são 6 carguinhas de 3 kN, no final a gente vai ter 18 kN. Nem sempre a gente vai precisar ficar pensando dessa forma. A gente pode vir direto. Como é uma carga uniformemente distribuída, a gente vem aqui, pega o vão, que é de 6 metros, né? Ela está sendo distribuída sobre 6 metros. A gente olha a unidade, não pode esquecer, e a nossa carga também, olha a unidade dela, também está em metro, então a gente não vai ter nenhum problema. Então aqui vai ser 3 kN por metro a cada, distribuída sobre os 6 metros. A gente corta metro com metro e a gente também vai chegar no 18 kN que a gente tinha encontrado anteriormente. E por que a gente faz isso? A gente faz isso para a gente concentrar ela toda em uma só carga, porque fica mais simples o cálculo. Então a gente vai, tipo, é como se a gente somasse tudo e colocasse ela concentrada em uma carga só. Então ficaria da seguinte forma, o nosso exemplo. A gente somou todas as carguinhas de 3 kN e encontrou 18 kN. E por que a gente coloca os 18 kN exatamente no meio? Por se tratar de uma viga biapoiada e com uma carga uniformemente distribuída daquela forma sobre todo o vão, ela sempre vai ficar no meio do vão. Então ela vai ficar sempre no meio. Se ela tivesse distribuída somente metade do vão, então se ela fosse isso aqui, ela estaria exatamente no meio desse pedaço. Como ela está distribuída sobre tudo, então ela vai ficar aqui no meio de tudo. Com isso, a gente já tem quase tudo para a gente fazer nosso diagrama de corpo livre. A gente agora precisa só encontrar as reações no apoio. Então a gente precisa entender que nosso apoio em B, então em B é um apoio de primeiro gênero. Então ele restringe somente em uma direção, que seria a vertical. Nosso apoio em A é de segundo gênero. Ele restringe em duas direções. Com isso, a gente já pode montar o diagrama. O diagrama ficaria da seguinte forma: a gente faz essa linha, né, com a carga que a gente encontrou concentrada, que a gente concentrou ela, e aqui as reações de apoio. Então aqui seria uma reação vertical em A, uma reação horizontal em A, né, porque o apoio A era de segundo gênero, então ele restringe em duas direções, então ela vai ser essas duas, e o em B ele restringe somente em uma direção, então vai ser RVB, ele restringe vertical. Pronto, com isso a gente consegue encontrar as cargas que vão estar em cada apoio. O apoio RH precisa ser zero. Intuitivamente a gente já sabe disso, porque senão a estrutura ia estar deslocando para o lado. E ela não está deslocando, ela está parada. Então ele não pode ter nenhuma força agindo aqui, porque senão a estrutura ia estar se movimentando. Então a gente já sabe intuitivamente que RH vai ser igual a zero.
E a gente também consegue entender intuitivamente que RVA e RVB vão ser iguais, porque a carga está exatamente no meio da viga, e a viga é biapoiada. Então, metade dessa carga vai para cada um. Então, a gente já sabe que vai ser 9 kN cada um. Mas a gente vai fazer aqui as contas para comprovar a nossa intuição. Então, aqui, a gente vai fazer o somatório de forças horizontais, igual a zero. Ele precisa ser igual a zero, esse somatório. Então, a gente só tem RH igual a zero. Então, primeira intuição a gente acertou. Agora, a gente vai fazer o somatório de forças verticais. Precisa ser igual a zero. Aqui a gente vai adotar um sentido. Então, a gente vai adotar que o sentido para cima é positivo. Com isso, a gente vai pegar todas as cargas que estão apontando para cima. No caso aqui vai ser o RVA mais o RVB, né? Todos os dois vão ser positivos. E todas que estão apontando para baixo. A única que está apontando para baixo é o nosso 18 kN. Tudo isso tem que ser igual a zero. A gente não consegue resolver aqui, por ter duas incógnitas e somente uma equação. Mas a gente ainda tem o somatório de momentos, que precisa ser igual a zero. A gente precisa escolher um lado, né, um apoio. A gente pode escolher tanto B quanto A. A dica que eu posso dar é que, geralmente, a gente escolhe o apoio que tem mais reações, porque a gente vai poder descartar essas reações que estão atuando exatamente em cima do apoio, porque elas não geram momento em A, porque elas estão exatamente em A. Então, a gente vai adotar o momento em A como apoio. Então, somatório de momento em A. Então, RVA não entra e RH também não entra, porque está exatamente sobre cima do apoio. Então, a primeira carga que vem depois é o 18 kN. A gente também precisa adotar um sentido. A gente vai adotar o sentido anti-horário, é positivo. Então, os 18 está fazendo a estrutura girar nesse sentido. Está vendo que ela está voltando para baixo, então ela vai girar a estrutura nesse sentido. E esse sentido é horário, então ele é negativo. Então, a gente coloca menos a carga, que seria os 18, e a distância dela até o apoio que a gente adotou. Como a gente adotou o A, ela está a 3 metros de A. Então, a gente vem aqui, 18 vezes 3, que é o braço de alavanca dela. Mas, agora a gente vem e vê qual outra carga que está atuando em A. E é o RVB. E o RVB está a 3 mais 3, está a 6 metros de distância do ponto A. Então, a gente coloca aqui RVB, porque a gente não tem o valor dessa carga, vezes o braço de alavanca dela. Tudo isso tem que ser igual a zero. Com isso, a gente vai ter aqui menos 54 mais 6 RVB, igual a zero. Então, RVB vai ser igual a 9 kN. Exatamente o que a gente já tinha previsto. Então, aqui a gente nem precisaria calcular o RVA, porque se é 9, a única força que está atuando para cá tem que ser 9 também, para a estrutura não estar caindo, né? Mas a gente pode fazer aqui, ó. Então, a gente vai voltar nessa equação anterior. Então, a gente vai pegar ela. Então, aqui, RVA mais RVB é igual a 18. E a gente vai substituir o RVB que a gente achou aqui. Então, a gente vem substituir ele aqui, mais 9 igual a 18. Então, a gente com isso sabe que RVA vai ser igual a 9 também. Exatamente como a gente tinha previsto. Tendo todas as reações, todas as cargas que estão atuando, a gente consegue fazer o nosso diagrama de esforço cortante. O nosso DC. Nosso diagrama, vou desenhar ele aqui, uma linha, e eu vou explicar o porquê dessa linha aqui. Porque que ele começa já aqui em cima. E no caso, aqui em cima seria 9 kN. Por quê? Porque aqui no nosso apoio,
Lembra que aqui é o nosso ponto A e aqui é o nosso ponto B. Então, quando a gente vai lá no ponto a gente vê que tem uma força atuando na vertical aqui, que é exatamente de 9 kN, que é o nosso RVA. Ele está exatamente em cima do A. Então, a gente já começa com 9. Então, a gente vai lá e coloca 9 kN. Só que aqui a gente tem que ter um cuidado, porque a gente não está lidando com uma carga concentrada. Então, isso aqui a gente transformou em carga concentrada, mas o nosso exercício, a nossa viga, ela atua com uma carga uniformemente distribuída. E isso faz total diferença quando a gente vai fazer o nosso DSE, que é o nosso diagrama de esforço cortante. Porque se fosse uma carga concentrada que é só isso, seria da seguinte forma: ele começaria com 9 kN, e como aqui tem uma carga de 18, a gente ia com 9, porque não tem nenhuma outra carga, e desceria 18, depois continuaria, que aí aqui viria para menos 9, né? E depois subiria 9, que é o nosso RVB. E ficaria dessa forma o nosso diagrama de esforço cortante. Porém, não se trata disso nosso exercício, já que é um diagrama, a gente tem uma carga uniformemente distribuída. Então, nosso diagrama de esforço cortante não pode ser dessa forma, porque a cada metro a gente desce 3 kN, porque tem uma carguinha a cada, né, quilograma não, quilômetro. Então ela tem uma carguinha de 3 kN a cada metro. Então a cada metro vai ter 3 kN. Então ela não pode permanecer constante aqui. Ela precisa ir descendo a cada 3 kN. E ela desce de uma forma como uma reta porque ela não está elevada ao quadrado nem nada, né? Então ela é uniforme, no caso. E por isso ela vai descer como uma reta. Então, como que isso ficaria aqui no nosso diagrama? Ela vai descer 18, né? Que seria a nossa carga total. Ela descendo 18, ela vai parar lá embaixo, lá no outro apoio, como 9. Menos 9 kN. Ela vai parar lá no menos 9. Só que nosso apoio sobe mais 9. Então a gente vem aqui e sobe mais 9 kN aqui. A gente vai ter esse forçozinho de 9. Finalizando o gráfico, né? Para que ele fique correto. Então aqui é positivo e negativo. Então esse seria o nosso diagrama de esforço cortante. Agora o nosso diagrama de momento fletor seria da seguinte maneira. Teria a nossa reta aqui também. Aqui seria A, seria B. Nosso diagrama de esforço cortante, ele tem uma diferença. Ele não é uma reta. Ele vai ser uma parábola. Então, deixa eu tentar desenhar essa parábola aqui. Seria mais ou menos isso aqui. Acho que isso é uma parábola perfeita, gente. Mas seria mais ou menos isso aqui. E a gente teria esse momento positivo. E a gente precisa encontrar esse momento máximo aqui. Esse momento sempre vai ser quando a gente cruza a nossa linha aqui, no diagrama de esforço cortante, quando ela for zero. Ela vai ser nosso momento máximo. Que no caso, a gente já sabe que vai ser exatamente quando for 18, que vai ser a carga que está gerando o maior momento aqui, que vai gerar o maior momento, que ela vai fazer exatamente isso. Então, ela vai dar exatamente onde está o 18 aqui, que vai ser exatamente no meio. E como que a gente acha essa carga? A gente tem uma fórmula que chama a fórmula, uma dedução, né? Que vai ser PL ao quadrado dividido por 8. Então, sempre que for uma carga uniformemente distribuída, com uma viga biapoiada, a gente vai usar PL ao quadrado dividido por 8. Ela tem a dedução dela, vocês podem encontrar no livro do Eloy Ferraz, Introdução à Isostática, que chama o livro. Acredito que seja no capítulo
6 ou 7, se eu não me engano. Caso vocês tiverem alguma dúvida e quiserem essa dedução, é só vocês pedirem aí no comentário que a gente traz essa dedução para vocês, de onde vem essa forma. Então, esse P seria a nossa carga uniformemente distribuída, que era 3 kN. E o L seria o vão que ela está sendo distribuída, que seria 6 metros, seria o vão inteiro, dividido por 8. Isso aqui vai dar 3,5 kN metro. Então, o nosso momento aqui, nosso momento máximo, vai ser 3,5 kN metro. Então, seria dessa forma. Aqui no diagrama de fluxo cortante, eu acabei não explicando, mas se vocês quiserem encontrar esse zero, a distância desse zero, né, vai ser exatamente no meio, mas aqui é uma reta. Então, a gente pode pegar a função da reta, ax mais b, e ela começa em 9, então, como a gente quer encontrar o zero, aqui o nosso vai ser zero, o a vai ser o tanto que ela vai descendo, né? Então, vai ser 3, que seria a nossa carguinha lá em cima, vezes x, que seria o que a gente quer encontrar, mais o b, que ela começa em 9. No caso aqui seria negativo, porque a gente não pode esquecer que a gente adotou que o sentido para cima é positivo e a nossa carga está para baixo. Então aqui a gente vai encontrar que o x é igual a 3 metros, que é exatamente o meio da nossa, da nossa carga aqui, né? A gente também pode encontrar, se a gente quiser encontrar aqui, por exemplo, aqui seria menos 3, né? Esse zero. E a gente quer encontrar quando tiver a 2 metros, qual que vai ser o valor aqui. Então, a gente vem aqui na nossa função, que a gente encontrou, que a gente deduziu. Aqui, menos 3, vezes o x, agora vai ser 2, mais 9. Então, a gente vai encontrar aqui, o f de 2 vai ser igual a 3. No caso, 3 kN, né? Então, a gente sabe que quando tiver a 2 metros, ela vai ter 3 kN. Isso a gente pode até entender da seguinte forma. A gente tinha o apoiozinho, né? Que a gente fez no nosso exemplo, a gente começa com 3, aí depois de 1 metro a gente coloca mais 3, e com isso a gente vai chegar que quando a gente estiver em 2, a gente vai ter diminuído 6. E quando a gente diminui 6, a gente começou com 9, 9 menos 6, 3 kN. E por assim diante. A gente vai a outro metro, vai ser 3. Então, se a gente tira mais 3 aqui, vai dar o 0. E a gente vai continuando assim. Então, a gente consegue ver que faz sentido matemático e os conceitos e a nossa dedução do exercício. Dessa maneira, a gente conseguiu então fazer o nosso diagrama de momento fletor, DMF, e o nosso DSC. Então, seria isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí embaixo nos comentários, e se quiser algum vídeo em específico, é só mandar aí no comentário que a gente tenta fazer para vocês, e qualquer dúvida também a gente tira através dos comentários ou a gente traz outro vídeo para vocês. Eu fico por aqui, muito obrigado, até mais.